Neste vídeo, vamos falar sobre o filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata Jean-Jacques Rousseau, desde a sua origem, trajetória, suas diretrizes e visão sobre a difusão do saber, sua importância no cenário político da época até os seus principais textos. Jacques Rousseau foi um filósofo que nasceu em Genebra, na Suíça, no ano de 1712. Ele foi criado pelos seus tios, pois sua mãe morreu devido a complicações no parto e seu pai se exilou. Aos 16, ele deixou Genebra e viveu em diversos locais antes de se estabelecer em Paris, aos 30. Rousseau tinha uma afinidade pela música, o que fez ele escrever alguns artigos sobre teorias musicais, bem como aos 31 escrever sua primeira ópera, que foi apresentada em 1745. Sem muita visibilidade, aprofundou-se no caminho da filosofia. Em 1755, publica o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Aos 50, escreveu do Contrato Social. Aos 30, ele havia se ajuntado com Thérèse, com quem teve 5 filhos, e aos 56 casou-se com. 10 anos depois, com 66 anos, ele morreu. Os temas mais cadentes da filosofia política clássica serão tratados por Rousseau de maneira exaustiva, retomando as reflexões dos autores, como Pufendorf e Hobbes, que o colocará no século XVIII em lugar de destaque entre os que inovaram a forma de se pensar a política. Propôs o exercício da soberania pelo povo como condição primeira para sua libertação, e certamente por isso os protagonistas da Revolução de 1789 o elegeram como patrono da Revolução ou como primeiro revolucionário. Os textos Contrato Social e Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens constituem uma unidade temática importante. A chave para se entender a articulação entre essas duas obras está no primeiro parágrafo do capítulo 1 do livro 1 do contrato, que diz: o homem nasce livre e é aprisionado por toda parte. No discurso sobre a origem da desigualdade, o objetivo de Rousseau é o de construir a história hipotética da humanidade, deixando de lado os fatos e procedimentos semelhantes ao que outros filósofos já haviam feito no século XVII. Ao declarar que ignora o processo de transformação do homem, da liberdade à servidão, ele se refere aos fatos reais, que seriam bem difíceis de serem verificados. Rousseau inicia o contrato social afirmando que o homem nasce livre e em toda parte encontra-se a ferros. Mas seu projeto dessa vez muda de nível. Trata-se de apresentar o dever de toda ação política. O que pretende estabelecer no contrato social são as condições de possibilidade de um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, ganhem em troca a liberdade civil. Rousseau afirma, então, que um povo, portanto, só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num clima de igualdade. Para Rousseau, o governo tende a ocupar o lugar do soberano. Ao invés de se submeter ao povo, o governo tende a subjugá-lo. Sendo assim, uma instituição que merece muita atenção é a da representação política. O exercício da vontade de geral através de representantes significa uma sobreposição de vontades. Ninguém pode querer por um outro. A tendência é de agir em nome de si mesmos e não em nome daqueles que representam, mas Rousseau reconheceria a necessidade de representantes a nível de governo. Quando se trata de povos que já perderam completamente a sua liberdade, será que é possível recuperar a liberdade por uma ação política transformadora? Não existe uma ação política boa em si mesma em termos absolutos. Fazer com que um povo da servidão recupere a liberdade é o mesmo que recuperar a vida de um doente prestes a morrer. Tal façanha evidentemente não se ocorre todos os dias, mas só mesmo por um milagre. Foi assim que os protagonistas da Revolução Francesa de 1789 compreenderam o momento extraordinário que estavam vivendo. No início de sua carreira, até 1750, Rousseau era apenas descrito como músico, sendo, em 1745, criando o balé As Musas Galantes. Em 1750, escreveu o Discurso sobre a Ciência e as Artes, unindo assim a arte e a filosofia.
Em 1752, escreveu a ópera cômica O Adivinho da Aldeia. Em 53, escreveu a Carta sobre a Música Francesa. Em 1755, escreveu A Origem da Desigualdade dos Homens, esta obra apenas filosófica. E em 1756 ele começa a escrever seus principais trabalhos, sendo Nova Heloíse, que foi lançado em 1761, e no ano seguinte, 1762, lançando Emily e do Contrato Social. Rousseau também escreveu suas Confissões e o Devaneios de um Caminhante Solitário, mas ambos foram publicados em 1782, sendo obras póstumas.